Como o abrigo e os voluntários podem ajudar crianças com autismo e suas famílias. Crianças com autismo podem ter dificuldades de linguagem compreensiva. Isso é, elas podem não conseguir compreender o que o outro está dizendo quando ele se apoia apenas da fala. Elas também podem apresentar um grande apego às suas rotinas e objetos. Então, é de se esperar, pensando em todas as experiências de evacuação e resgate que essas crianças passaram, que elas estejam desorganizadas. Afinal, como o abrigo e os voluntários podem ajudar? É importante que se crie uma rotina dentro do abrigo. É claro que dentro do que é possível, afinal, estamos dentro de uma situação de emergência. Mas uma rotina previsível vai fazer muita diferença para as nossas crianças no que se refere na organização. Coloque fichas visuais para sinalizar os lugares onde as coisas serão feitas. Por exemplo, no lugar onde a criança vai dormir, coloque lá uma ficha com uma fotinho dormindo. Coloque no lugar em que essa criança vai comer, uma ficha de comer. No lugar que essa criança vai tomar banho, uma ficha de tomar banho. No lugar que ela vai brincar, uma ficha de brincar. Essas fichas servem como suportes visuais e vão ajudar que a criança compreenda a sua nova rotina dentro do abrigo. Ter um ambiente para regulação. Isso é muito importante, é praticamente uma necessidade básica das nossas crianças com autismo. E é importante, e eu considero muito importante, que existam abrigos especializados em receber essas famílias. Afinal, as famílias entendem umas às outras e a necessidade, por exemplo, que as famílias têm de ter rotinas específicas, de ter ambientes mais calmos, menos ruidosos, né? Ambientes livres de julgamento para os momentos de desorganização. Então, eu considero muito importante que haja ambientes especializados em receber essas crianças. Mas, afinal, o que é um ambiente de regulação? Não precisa de grandes coisas. Se vocês conseguirem uma sala mais silenciosa, que não seja de livre acesso, né, que fique frequentada por menos pessoas, apenas crianças com um acompanhante, e nessa sala pode ter menos efeito de luz, essa sala pode ter, de repente, uma bola de pilates, alguma rede, algum tipo de balanço, alguns brinquedinhos, para que essa criança tenha um ambiente mais tranquilo para conseguir se organizar e se regular. É importante entender que as famílias também estão se organizando dentro dessa nova rotina. Então, ao acolher uma família típica, sempre pergunte: como eu posso te ajudar a você ajudar o seu filho? O que desorganiza ele? O que organiza seu filho? Do que ele precisa? O seu filho tem seletividade alimentar? Essas são informações muito importantes que os voluntários precisam ter a respeito das crianças. As crianças com autismo podem ter seletividade alimentar, isso é, a seletividade alimentar faz com que elas, algumas vezes, nem tolerem se aproximar de alguns alimentos. Então, saber quais são as questões alimentares que a criança que está sendo acolhida possui é fundamental para que na hora das refeições a gente consiga prover o alimento que às vezes é uma das poucas opções que a criança come. E descobrir isso na hora do jantar fica difícil, porque pode gerar até mesmo uma desorganização da criança em relação a ver todos os alimentos que estão expostos, mas também a não conseguir se alimentar com nenhum deles e ficar com fome. Não mentir para as crianças é muito importante. Falar para elas: sim, a nossa casa molhou, nós vamos ficar aqui, esse vai ser o nosso novo lar por um período, a nossa casa ela tá molhada, quando ela secar a gente vai ver, vai limpar, mas por enquanto a gente vai ficar aqui. E aí apresentar o abrigo para essa criança. Essa família precisa mostrar para a criança: ó, agora aqui que a gente dorme, agora aqui que a gente come, tá tudo bem, a mamãe tá aqui, o papai tá aqui, nós estamos aqui com você e a gente vai ficar aqui por um período. Então, não mentir é fundamental. Não dizer: depois nós vamos para casa, ou já já nós vamos para casa. Essa imprevisibilidade pode ser muito mais desorganizadora para a criança. Para a diretoria do abrigo e para os voluntários, pequenas mudanças devem ser evitadas. Por exemplo, mudar a disposição dos colchões, mudar o lugar que as famílias estão alocadas, mudar a forma como a comida é servida, a organização, a ordem das coisas na rotina. Tudo isso pode gerar desorganização para as nossas crianças. Então, quanto mais vocês conseguirem manter a mesma rotina no dia, sem imprevistos e com previsibilidade, melhor. Evitem de tocar nas crianças. Às vezes, por carinho, a gente quer acolher, a criança é muito fofa, mas evitem de tocar, se aproximar, apertar, sem que essa criança demonstre que ela quer ser abraçada.
porque algumas crianças podem sim ter uma sensibilidade ao toque e se desorganizarem por isso, somado a todos os contextos que elas estão vivendo de desorganização, de quebra de rotina. Então, esse pode ser um gatilho para a desorganização. Também oriento que vocês evitem de falar frases muito longas ou fazer muitas perguntas nesse momento. Peçam ajuda para os pais, para que eles expliquem qual a melhor forma de vocês interagirem com aquela criança, para que aí vocês evitem episódios de desregulação desnecessários. Se você está na liderança de um desses abrigos ou é voluntário e precisa de ajuda, nos chama, entre em contato conosco através do Instagram, @cresceric, ou através do meu Instagram, @fonojenniferbauer, que eu posso te passar orientações e também te dar dicas de como, adaptações que podem ser realizadas, de como você pode ajudar alguma família que você está acolhendo.